agora é acabar de criar meu filho, né? Para que ele possa estar crescendo na presença do Senhor, para que ele possa estar realizando os sonhos dele, ajudando ele a descobrir, descobrir o que agora, né, o sonho que ele tem, ajudar ele para que ele possa ter um futuro, ter uma vida boa, né? Uma companheira. Então agora é mais para isso. Depois era ser médica, enfermeira, mas nada disso. Agora o que eu quero é meu filho de 12 anos terminar o college, porque aí quando ele terminar o college eu vou sentir livre. É para fazer dele um homem de bem, terminar o college e trabalhar por lazer, o dia que eu quiser só. Ser feliz. Eu não lembro assim, do sonho de criança, não. Eu sei que eu pensava em criança, eu tinha vontade de conhecer outros países, né? Mas isso eu já realizei, que eu já conheci já uns 4 ou 5, então já realizei. Agora o meu sonho é sair daqui de Maryland. Mudar daqui, sair do frio. Ah, ok, ela falou bem, né? Do frio. Eu também. Bom, seu nome? Fernanda. Acho que como todas professoras. Eu sou de menina, não tem jeito. E hoje em dia, acho que assim, a estabilidade financeira para poder ter uma vida boa, proporcionando para os meus filhos. Santíssima Carminha. O meu sonho também era ser professora, mas por dádiva divina é o meu dom. Eu tenho o dom de ensinar, mas não exerço em termos de profissão, né, mais em igreja. E o meu sonho atual é viajar pelo mundo cantando as maravilhas do Senhor Jesus. A Solange já falou. Você falou. Eu não tinha definido o que exatamente eu queria ser. Só minha mãe falava assim, tu tem que estudar e ser alguma coisa na vida. Mas o que? Ela só falou assim, eu não quero que tu seja faxineira. Então Eu acho que estudou, não tem que... Explica que tu estudou. Eu estudei, mas não funcionou. Não adiantou. Eu virei faxineira. Raízes. E o sonho de hoje é formar minha filha no college, que é os planos. Ainda não penso na aposentadoria, mas penso nela, né? Então, faxino bastante para pagar o college. Seu nome? Meu nome é Nádia. Nádia, nós estamos falando sobre sonhos. Então, eu perguntei a cada uma o que você achava que ia ser quando era menina. Tipo assim, vou ser professora, alguma outra coisa. E hoje, qual é o seu sonho? Daí eu estou pedindo para todo mundo falar pouco, para poder a gente poder falar mais um pouco. Meu sonho quando eu era menina era ser comissária de bordo. Aí eu me tornei comissária de bordo, até trabalhei um tempo, mas a empresa que eu trabalhava saiu, foi Transbrasil. E aí eu vim pra cá. Meu sonho era me tornar uma cidadã americana e agora sexta-feira eu vou jurar bandeira. Amém! E eu, na verdade, mais adolescente eu tinha sonhos de ser, sempre quis ser juíza criminal, advogada. E agora me tornando cidadã, o governo me ajuda bastante com o college, aí eu tô pensando em estudar. Nunca é tarde, né? Tá bom. Você nome? Mozara. Qual era o seu sonho? O meu sonho de menina era ser professora de educação física. Cara, concorrente aí, ó. Aí depois, depois que eu cresci e tal, antes de casar, eu comecei a estudar para ser arquiteta. Aí conheci meu marido no Brasil. Ai, era o sonho do príncipe encantado. Daí conheci ele e o sonho dele era vir para os Estados Unidos. Aí eu tive duas escolhas: ou fazia a faculdade de arquitetura ou ficava com ele. Aí eu optei por isso. Aí vim pra cá, fui trabalhar na faxina, trabalhei 10 anos na faxina.
hoje, por enquanto, não trabalho, mas eu estou cansada de ficar em casa sem fazer nada, voltar a trabalhar de novo. E o meu sonho hoje é ser cidadã e rever a minha família novamente. Karina. Quando eu era criança, eu não tinha um sonho focado, mas a mesma situação, alguém falou, minha mãe falava, você vai ter que estudar, vai ter que ser gente. Acabou que eu estudei, me formei, fiz faculdade no Brasil, mas aí apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos e eu nunca tive um sonho específico, eu sempre fui seguindo os passos para onde a vida me leva. Então, eu não tenho nada, grandes objetivos na vida agora. Meu objetivo por agora é criar minha filha e ser feliz. Só. Mais fácil. Todas puderam falar, pelo menos uma vez? Faltou os sonhos. Eu realmente fiquei assim um tempo pensando o que o Senhor gostaria de dizer para cada uma de vocês. Enquanto nós estávamos aqui conversando, no começo, eu estava orando por cada um de vocês, já orei essa semana toda, pedindo ao Senhor que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra que o Senhor tem para cada um de vocês. Tenho certeza que esse começo já fez vocês pensarem em muita coisa, reverem muitos anos de vida e o que está acontecendo no momento. Quem sabe hoje o Senhor vai dar uma visão. Eu estou orando por uma visão para vocês. Uma visão, como diz daqueles Estados Unidos, fala assim, tailor-made. Quer dizer, aquele vestido feito pela costureira, o terno feito pelo alfaiate, que é só para você. Não é aquela roupa que você compra, puxa lá na arara, e se der bem, se não der paciência. Mas é aquela roupa de costureira, que foi feita com as suas medidas. Eu quero essa visão que o Senhor dê para cada um de vocês. Ele vai olhar o coração e me conceder o desejo do coração de vocês. Essa é a minha intenção. Oi, como é seu nome? Denise. Denise, eu amo esse nome. É o nome da minha filha mais nova. Denise, você pode ir à mesa com a sua querida princesa, como é o nome dela? Raika. Raika. Ok. Vai à mesa. Todo mundo começou comendo, tá, Denise? Então você pode começar comendo. Não, obrigada. Não quer, não quer. Ô, papai, é muito corajosa, vai resistir. E tem mais uma visitante. Tem. Minha sobrinha. Só triste. Ok, você gostaria de ir à mesa e começar a comer? Porque todo mundo já comeu, então a gente está fazendo isso, tá? Não tem problema nenhum. Pode comer, servir, tomar café, tá bom? Depois, então, eu vou continuar falando, depois a gente fala mais. Então, gente, quando a Thaís me convidou para falar, então eu comecei a orar e pedir a orientação ao Senhor. Primeiro eu pensei em sonhos como sonho mesmo, né? O sonho que a gente tem quando a gente vai dormir e de repente nosso subconsciente, né, começa a funcionar e traz. Eu tenho tido, essa semana, sonhos tão assim, esquisitos. Eu fiquei pensando, gente, que tarefa para decifrar esses sonhos todos. Porque, na verdade, a ideia que eu tenho sobre os sonhos é que é uma ideia dada pela psicanálise, que o sonho é a elaboração das coisas que estão te preocupando, das coisas que estão com as quais você está lidando na sua vida. Então, de noite, quando você vai repousar, o seu cérebro está ali trabalhando aquelas ideias, as suas preocupações, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas o que nós estamos focalizando hoje não é o sonho de dormir. Embora, de tempos em tempos, o Senhor revela a sua vontade através de um sonho. Mas essas circunstâncias, quando o Senhor fala, são bem mais raras do que a gente pensa. Porque tem muita gente que pensa assim, ai gente, eu sonhei que não sei quem morreu. Será que vai morrer? Será que vai acontecer uma coisa com essa pessoa? Provavelmente não vai acontecer nada.
talvez a sua preocupação com aquela pessoa ou alguma coisa sobre morte que você ouviu, porque o sonho é isso, é uma elaboração de muita coisa que está passando na nossa cabeça. Mas de vez em quando, e a Bíblia fala disso, o Senhor apareceu em sonhos para uma pessoa, por exemplo, como Abraão, para Jacó, e ele então fez algumas colocações, fez algumas profecias a respeito daquela pessoa. Então, de vez em quando, raramente, acontece do Senhor falar através de sonhos. Por exemplo, nesse momento em que o Senhor se revela de uma maneira especial, vamos pensar, por exemplo, em José. José, ele era neto de Abraão. Na verdade, ele era bisneto de Abraão. Seu pai era Jacó. Né? E quando o Senhor falou com Jacó, que era o pai de José, não sei se você lembra uma história na palavra de Deus, que Jacó viu uma escada, no sonho dele, uma escada que ia da terra até o céu. E anjos desciam e subiam por aquela escada. E naquele sonho, o Senhor prometeu a Jacó que ele estava confirmando as promessas que ele tinha feito com Abraão. E é interessante que, naquele momento da vida de Jacó, ele estava num problema gravíssimo. Ele tinha enganado o próprio pai, tinha enganado o irmão. Por causa desse engano, Isaac, que era o pai dele, tinha dado uma bênção para ele, uma bênção especial, que era só para dar para o filho mais velho, que seria Esaú. Mas Jacó enrolou lá a história, ele com a mãe fizeram uma pequena trama familiar, e ele recebeu a bênção escolhida, a melhor bênção. E ele então teve que fugir de casa, porque quando o irmão descobriu que ele roubou, né, a bênção, ele teve que sair de casa. A mãe mesmo sugeriu, vá para casa do seu tio, porque se teu irmão pega você, ele vai me matar. O irmão era um guerreiro, Esaú, então ele realmente saiu fugido. E nessa fuga, ele então dorme ao relento e pega uma pedra, coloca a pedra como travesseiro, e foi ali que o Senhor encontra com ele através do sonho e fala para ele que ele vai receber muitas bênçãos. Mas naquele momento ele não recebeu aquela bênção, ele ainda estava fugindo. Foi para a casa do tio e através de um processo ele acaba retornando, pedindo perdão ao irmão, e aí então ele se torna dono da bênção. Uma vez eu ouvi um sermão de um pastor que tem sido um profeta na minha vida, pastor T.D. Jakes, que está na televisão, e ele disse uma vez, pregando sobre Jacó, ele disse, Jacó, e preste atenção nisso, porque isso aqui foi uma palavra profética na minha vida, e talvez seja na vida de vocês. Jacó tinha direito à bênção, mas ele não recebeu a bênção naquele momento da vida dele, porque ele não estava pronto. Muitas vezes nós sonhamos algumas coisas, projetamos algumas coisas na nossa vida, temos aspirações, queremos que o Senhor nos abençoe, e a gente não recebe. Mas, Senhor, está demorando tanto. Eu quero, o Senhor sabe o meu coração, eu quero tanto isso. Eu quero tanto realizar isso e aquilo. E não acontece. É porque o Senhor está preparando você para o dia que aquela bênção vai chegar. E eu custei a ver isso na minha vida. Muitas coisas eu tinha pressa e o Senhor não tinha pressa. Eu disse, Senhor, mas eu preciso disso. Até que eu entendi que o Senhor estava trabalhando na minha vida, tirando muitas coisas, né? O Senhor nos purifica como o ouro, para ser joia, tem que ser purificado. Quando ele é pepita, bruta, tirada da terra, ou lá do rio, a pessoa pega aquela pepita e está suja, está meio esquisita, não é a linda aliança, né, que a gente leva no dedo. Para o ouro ficar bem douradinho, bem bonitinho, ele passa por um processo doloroso para o ouro, para o metal. É um fogo, muitos graus centígrados, é um processo de purificação mesmo, até que se torne uma joia. Assim o Senhor faz com a nossa vida. Então, se você tem algum sonho hoje e você não está vendo, está demorando, será que o Senhor não está vendo?
tem muitas possibilidades. E talvez uma delas é que talvez aquele não seja o sonho que o Senhor tem para você. Então ele talvez não te dê exatamente aquilo que você está pedindo, porque ele vai dar algo bem melhor. Porque ele já tem preparado para você algo melhor. Mas também porque ele está trabalhando na sua vida as qualidades para você receber isso que você está projetando para o futuro. José, filho de Jacó, também teve alguns sonhos. E ele sonhou que os irmãos e o pai, a mãe, todos se curvavam para ele, né, como se em reverência a ele. Quando ele contou isso para os irmãos, eles ficaram malucos de raiva. Mas, gente, que menino orgulhoso. Imagina se gente, todo mundo se ajoelhando, tipo assim, para adorar você, que isso? E ficaram tão irritados, tão magoados, que talvez de tanto que ele falou sobre o assunto, né? E eles disseram assim, não, esse menino não pode ficar aqui. E queriam realmente até matá-lo. Mas um dos irmãos disse, não, você não vamos matar nosso irmão, que isso? Joga ele num poço aí e tal, porque a ideia dele era o seguinte, eu vou lá depois e tiro esse menino, escondo ele em algum lugar, né? Porque se eu deixar na mão dos outros irmãos é capaz que eles matem. Mas a intenção dele acabou não acontecendo, porque passou uma caravana que ia para o Egito, e essa caravana, quando passou, a ideia de alguns irmãos é que, já que ele vai ficar no poço mesmo, então a gente já vende e ganha algum dinheiro com isso, e mandaram o menino embora para o Egito. E eu imagino, né, aqueles anos todos, José pensando, gente, eu só abri a minha boca para contar um sonho que, né, tipo, ele estava só falando, não sei por que eles ficaram tão irritados, né? E ele passou tantos anos da vida dele, num sofrimento tão grande, sendo escravo de pessoas, né? Foi trabalhar para um grande homem muito importante no Egito, e aí a esposa desse homem ficou interessada nele, que ele era de boa aparência e tal, e como ele não deu bola para ela resolveu dizer que ele estava perseguindo, que ele estava querendo alguma coisa com ela e tal, e o marido então colocou o José na prisão. E lá na prisão, ele, por causa de um sonho, ele acaba fazendo uma profecia na vida de uma pessoa, um homem que estava preso lá, que vai lá para o palácio de Faraó. Quando ele chega lá, depois de um tempo, passado bastante tempo, ele lembra que José interpretou aquele sonho. O Faraó tinha tido um sonho que ninguém interpretava, ele chama José, e você sabe no final da história, ele se torna governador do Egito. Por que ele passou tanto tempo como escravo, rejeitado pela família, como escravo, fazendo trabalho pesado, indo para a prisão, tudo aquilo que ele jamais programou para a vida dele. Mas o Senhor tinha um plano na vida de José, ele tinha que passar por tudo aquilo para chegar aonde ele tinha que chegar. Muitas vezes a gente projeta alguma coisa na nossa vida e a gente não está equipado para viver aquela bênção. Então o Senhor vai nos preparando através de circunstâncias que às vezes a gente não entende. Eu vi muita gente falando aqui que queria se aposentar. E eu fiquei pensando, eu que já estou quase na idade da aposentadoria, fico pensando, essas meninas estão falando do quê? Mas eu sei, vocês querem aposentar desta fase. É essa fase. Vocês vão viver muitos anos e não vão parar, não. Vocês querem encerrar uma fase. Mas vamos ver quando é que o Senhor programou para encerrar a fase, né? A gente tem que entender também o tempo de Deus. Depois, eu vou encurtar aqui, porque a gente falou bastante, eu não quero perder nada, mas eu acho que vou ter que perder algumas coisas. Quem sabe fica para a segunda vez. Bom, então, hoje nós estamos falando aqui sobre, não esses sonhos de revelação divina, mas sonhos como desejos, como a nossa vontade para a nossa vida, planos que estão fazendo e tal. Agora eu vou falar de mim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiz uma redação e eu escrevi que eu queria ser uma escritora. Eu amava ler livros. Então eu escrevi lá, eu gostaria de, quando eu crescer, ser uma escritora. A minha mãe amou essa redação, ela guardou anos, eu acho que eu ainda tenho, não sei se tem um monte de papeladas lá em casa, porque ela guardou durante a vida dela toda essa redação que eu fiz. Ela sempre dizia, você lembra que você disse que você queria ser uma escritora? Tal. Bom,
muitos anos depois, já adulta, eu falei para um grupo de mulheres, contando histórias, no final vou contar algumas histórias, sobre mulheres, e quando eu terminei de falar, a primeira coisa, todo mundo que falava comigo me cumprimentava dizia: e quando é que o livro vai sair? Olha, me avisa quando o livro for sair. Todo mundo queria ler as histórias, né? Então, isso que eu acho que vai acontecer esse ano. Mas tudo bem, levou muitos anos. Não me deixou escrever o livro, mas agora eu acho que vai deixar. Com 10 anos, eu queria ser bailarina. Então, comecei a fazer balé, falei, acho que vou ser bailarina. Tão lindo. Não deu certo. Com 15 anos, eu tocava piano, então eu queria tocar como orquestra. Era um grande sonho que eu queria fazer, um concerto, piano e orquestra. Também não deu certo, não deu nada. E com 18 anos, eu sonhava estudar nos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, antes disso eu sonhava, mas com 18 anos, não, agora eu vou. E, na verdade, eu achei o príncipe antes. O príncipe também queria vir estudar aqui, e nós viemos estudar há muitos anos atrás. E moramos no Texas 10 anos, né? Tivemos nossas filhas, voltamos para o Brasil, ficamos 20 anos e agora estamos nessa segunda jornada aqui nos Estados Unidos. Então eu posso dizer que esse sonho, né, de estudar nos Estados Unidos deu frutos e continua dando frutos. Bom, vou dar uma sugestão então, diante de tudo que nós ouvimos aqui. Tudo que vocês falaram, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: submeta os seus planos ao Senhor. Porque muitas vezes a gente fala, né? Eu gostaria disso, gostaria daquilo e tal. Você já conversou com o Senhor sobre isso? Já falou com o Senhor da sua aposentadoria? Já falou para o Senhor que é isso que você quer fazer? Porque Ele é o dono das nossas vidas. Ele tem uma programação, um plano especial para cada uma de nós. Então a primeira pessoa que tem que saber é o Senhor, né? E colocar diante dele, submetendo. O que é submissão, gente? Alguém tem ideia do que é submissão? Pode falar qualquer coisa. Google. Deixar que o querer de alguém seja acima do seu. Deixar que o querer de alguém esteja acima do seu. Eu Google. E lá no Google disse o seguinte: obediência voluntária. A submissão é você deixar alguém mandar em você, alguém dirigir você, submeter-se, né? Colocar-se debaixo de uma outra palavra, de um outro pensamento, né? Então, eu estou convidando vocês a submeterem os seus planos ao Senhor. Em Jeremias 29, todo mundo conhece esse versículo, tá? Na verdade, o que todo mundo conhece é 29:11. Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem uma outra versão, uma outra Bíblia que eu tinha lá em casa, que diz o seguinte: só eu, isso é o Senhor falando, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Todo mundo conhece, né, esse versículo. Está em Jeremias 29:11. Mas antes desse versículo, tem outros. E o contexto de Jeremias 29, eu convido vocês a lerem em casa com muita atenção, é que o povo de Deus tinha sido transportado para a Babilônia. E para nós, isso é muito importante, gente. Todas nós que estamos aqui, morando nos Estados Unidos, nesse momento, estamos na Babilônia. Tá? Ninguém chegou aqui por acaso. Todo mundo, em algum momento, sonhou, pensou, acho que eu vou para lá porque vai ser melhor. Minha vida vai dar uma guinada para melhor. Você ouviu falar de alguém que deu certo, ou ganhou dinheiro, ou que se deu muito bem por aqui, e aí você pensou, acho que eu posso fazer a mesma coisa, acho que vou para lá. Então, essa é a nossa Babilônia. Por que é Babilônia? Porque não é a nossa terra de origem. Né? Cada uma de vocês aqui nasceu numa parte do Brasil.
muito interessante que você nasceu em Macapá. Tenho certeza que ninguém nasceu em Macapá. Uma vez, desculpa, eu falei pra irmã Zilda, perguntou de não, você, eu falei, sou do estado do Amapá. Amapá. Onde é isso? O estado do Amapá. Eu também conheço muito pouca gente, talvez. Olha, posso contar na mão, talvez? Eu só conheço gente de Amapá. Do Amapá. Pelo menos mas, não gente, já, né? olha só. Temos aqui pessoas do sul, De certeza, né? com certeza do sul, do leste, não sei se tem alguém do Nordeste aqui, acho que ninguém, né? Eu nasci em Pernambuco. Nordeste, meu sangue é todo nordestino. Minha mãe era de Alagoas, meu pai de Ceará. Oxi! Mas eu nasci no Rio. Oxi! Gente. Pois é, o sangue todo tá correndo nordestino. Mas o fato é que cada uma de nós veio parar na Babilônia. Por que eu digo Babilônia? Digo com respeito, porque a Babilônia era a grande nação da época. Eles não estavam lá por acaso. Era a nação onde havia prosperidade. Era uma nação que estava conquistando todos os reinos, todas as terras ao redor. Era uma nação onde as pessoas iam para trabalhar.